Já que aprendemos como trabalhar com a seleção, vamos agora saber como operar as células de uma planilha. A operação de células é muito importante quando se tratamos de muitos dados inseridos na planilha, pois nessa operação podemos fazer diversas alterações das colunas e linhas através da caixa de ferramentas células. Com essa tabela pronta que eu já digitei, que mostramos na aula anterior, vamos fazer algumas mudanças através dessas células. Então vou fazer o seguinte, lembramos que nas primeiras aulas que eu expliquei, utilizamos os ajustes de colunas e linhas. Como é que utiliza os ajustes de linhas e colunas? Você pode fazer o seguinte, observe aqui, por exemplo, onde está escrito nomes. Os nomes, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que está invadindo a coluna G. E isso quer dizer que a coluna F, ela não pode ser desse tamanho, você tem que aumentar essa coluna. Não pode acontecer isso dentro da tabela do Excel. Então você pode apontar o mouse entre a letra F e o G, e você pode clicar aqui e arrastar para a direita. Ele automaticamente vai fazer seu ajuste. E esse ajuste é um ajuste manual, que você pode utilizar através do arraste do mouse. E eu posso fazer também ajustes em telefones, para aumentar um pouquinho. E posso também aumentar a letra H também. E podemos fazer aqui também, onde está escrito comissão à vista, eu posso aumentar aqui também. E é assim que podemos utilizar através do arraste do mouse. Os arrastes do mouse também podem ser utilizados como linha. Através daqui, ó, onde está escrito cadastro de funcionários. Eu posso apontar o mouse aqui entre a linha 1 e a 2 e arrastar para baixo. Então isso já explicamos em algumas aulas anteriores, mas eu vou mostrar uma outra parte muito importante que você pode utilizar. Eu vou mostrar primeiro como fazer um ajuste através de medidas definidas. Por exemplo, aqui está escrito data. Se eu manter pressionado e arrastar para a direita, você observa que tem um número mostrando. Eu posso, por exemplo, colocar 15, por exemplo. Mas eu não consigo colocar 15 certinho. O que acontece? Eu posso selecionar essa coluna e posso ir diretamente nessa ferramenta aqui, ó, formatar. E aqui eu posso utilizar as ferramentas que eu quero. Então, o que vamos fazer? Vamos trabalhar com largura da coluna. Então, aqui está a largura da coluna. Eu clico nela e eu posso digitar logo nessa caixa de diálogo. Aí está marcando 15,29. Aí eu vou colocar 15 e clico no botão OK. Então, ele vai estar com a medida exata. E isso é interessante quando você quer fazer assim, ó. Eu quero colocar, por exemplo, a coluna H, eu mantenho a tecla Ctrl pressionada, a coluna J, eu vou colocar também a coluna L, a coluna N e a coluna P. Eu quero colocar essas 5 colunas na mesma medida. E como é que eu faço? Eu clico na seta para baixo do botão formatar e vou diretamente em largura da coluna e vou colocar a medida que eu quero. Então eu vou colocar aqui a medida como 15 e clico no botão OK. E observe que as 5 colunas vai estar com a mesma largura. E podemos fazer também a mesma com linhas. Eu vou mostrar como faz. Por exemplo, aqui está escrito cadastro de funcionário. Eu quero aumentar a altura dessa linha. Então eu vou clicar em formatar. Aí em vez de utilizar largura da coluna, eu utilizo a altura da linha. Aí eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui número 50. Clico no botão OK. Então ele aumenta a altura da linha. Agora eu quero colocar todas essas linhas aqui maiores. Então eu posso fazer essa seleção aqui. Observe você ver. Eu cliquei aqui no número 5 e arrastei até no número 21. Então são todas essas linhas serão modificadas a altura através da caixa de diálogo. Então vamos acessar essa caixa, clicar no formatar, altura da linha. Aqui está marcando 15. Eu vou colocar aqui 25. Quais o dobro? Clico no botão OK e automaticamente ele altera a altura da linha. E fica muito mais fácil assim do que você fazer um por um. Agora eu vou mostrar para você como é que faz para incrementar alguns nomes que foram digitados aqui nessa tabela. Por exemplo, se eu esqueci de incrementar um funcionário que foi cadastrado dia 5 de agosto, observe que eu já preenchi várias datas e está tudo em ordem crescente. E observe que a última data preenchida foi 20 de agosto e a primeira data foi 1º de agosto. Mas eu esqueci de incrementar um funcionário que é dia 5 de agosto. Eu não posso colocar aqui no final dessa tabela. Então o que eu posso fazer? Eu posso deslocar um grupo de linhas desta planilha para baixo. Então como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que definir quem eu vou passar para baixo. Eu quero passar para baixo qual o nome do funcionário. Vamos supor, Ricardo Martins. Eu quero passar esse Ricardo Martins para baixo. Então eu posso criar uma linha inteira. A partir daqui até aqui tem que ser passado para baixo. Então eu posso selecionar a linha 9 e clicar diretamente aqui, ó, inserir linhas na planilha. Aí ele vai abrir uma nova linha e eu posso digitar
mais um funcionário, sem afetar os outros funcionários já cadastrados. Então vou colocar aqui. Vou colocar também dia 5 de agosto. Pronto, a tabela já está digitada. Agora eu vou mostrar como trabalhar com colunas. Você fez através de linhas e não afetou nenhum funcionário que já estava cadastrado. Então eu vou mostrar como trabalhar com colunas. E as colunas é o seguinte, aqui está escrito comissão à vista. E eu quero criar uma outra coluna chamada comissão a prazo. Então eu preciso criar uma outra coluna aqui. Ou seja, onde está escrito salário, ele tem que ser deslocado para a direita, para eu incrementar uma outra coluna aqui. E o que eu faço? Eu seleciono a coluna P, eu clico no botão inserir. Em vez de eu utilizar inserir linha na planilha, eu vou utilizar inserir coluna na planilha. Ao clicar, ele automaticamente será deslocado para a direita. Aí eu posso aumentar essa coluna e começo a digitar. Eu vou colocar aqui comissão a prazo e vou digitar as porcentagens. Pronto. Agora está faltando uma outra coluna para servir como espaço. Por exemplo, entre a coluna comissão a prazo e a coluna salário. Então posso mover essa coluna salário para a direita. Então vou selecionar a coluna aqui e clico novamente no botão inserir e clico em inserir colunas na planilha. Então é assim que utiliza a inserção de colunas e linhas dentro da sua planilha. Então assim fica muito mais fácil de trabalhar. Agora eu vou mostrar uma outra parte, como excluir. A exclusão ele é utilizado quando você quer retirar. O que fizemos agora é a inclusão. Agora vamos fazer a exclusão. Por exemplo, temos um funcionário que não está mais trabalhando na empresa. Um funcionário, por exemplo, ele já saiu dessa empresa e você quer eliminar dessa tabela. Aqui temos, por exemplo, vamos supor, Mariano Souza. Eu quero excluir esse funcionário que está cadastrado nessa lista. Então eu posso fazer o seguinte, eu clico na linha 13, ele pega todos os dados desse funcionário, então eu clico diretamente nesse botão, excluir, e clico em excluir linhas da planilha. Ao clicar nessa linha, ele automaticamente vai deslocar para cima. Ele vai eliminar a linha toda e vai deslocar todos os clientes de baixo para cima. Assim é muito melhor do que você selecionar e utilizar a tecla Delete. Porque se você utilizar a tecla Delete, ele vai ficar apenas as células em branco. E isso é mesmo utilizado em colunas. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, temos aqui uma coluna G. Eu quero eliminar essa coluna G. Então podemos clicar no botão excluir e clicar aqui, excluir coluna. Utilizamos excluir linhas da planilha. Agora vamos utilizar excluir colunas da planilha. Aí ele exclui aquela coluna branca que eu tinha aqui. Aí juntou o CPF com o nome. Mas eu vou criar novamente essa coluna, porque devemos ter essa coluna para separar. Então eu vou selecionar a coluna G, clico no botão inserir, e inserir coluna na planilha. Então o que trabalhamos até agora é inserir e excluir linhas e colunas dentro da planilha. Agora eu vou mostrar como é que você insere e exclui uma planilha. A planilha é essa planilha aqui embaixo, aqui, onde está mostrando nessa guia aqui, planilha 1. Na primeira aula eu mostrei como é que você cria uma outra planilha, através desse botão aqui, nova planilha. Se eu clicar nela, eu posso também criar a segunda planilha. Mas também podemos utilizar esse botão aqui, inserir, inserir planilha. Se eu clicar nela, também vai criar, vai passar para a planilha 3. E se eu clicar aqui novamente, eu vou criar uma outra planilha. Clico em inserir e vai para a planilha 4. E observe que cada planilha ela é independente. Você pode criar uma tabela na planilha 1, uma tabela na planilha 4, na 3, na 2. Então tudo fica mais fácil de trabalhar no Excel, fazendo todo o seu trabalho, tudo no mesmo arquivo. E assim fica muito mais fácil. Agora, se você quiser excluir as planilhas, podemos fazer o seguinte. Eu quero excluir essa planilha 4. Eu clico nela e clico aqui no botão excluir. E clico em excluir planilha. Aí automaticamente ela é excluída. Podemos também excluir essa planilha. Clico em excluir planilha. Agora temos a planilha 2. Eu vou excluir a planilha 2 também. Excluir planilha. Então assim é o processo mais fácil de trabalhar com planilha, através de exclusão e inclusão. Antes de encerrar essa aula, eu vou mostrar como é que você pode utilizar de forma muito mais rápida para inserir, excluir ou formatar algum item que você selecionar. Então eu vou mostrar primeiro como utilizar a inclusão, que é o inserir. Lembra que inserimos uma coluna aqui, na coluna G. E eu quero excluir essa coluna aqui. Podemos o quê? Selecionar e utilizar o excluir, diretamente o botão excluir. Mas eu posso utilizar o botão auxiliar aqui na coluna G. Eu clico nela e clico diretamente em excluir. Aí automaticamente exclui. Se eu quiser incluir, então eu faço o quê? Eu clico aqui com o botão auxiliar e clico em inserir.
Aí automaticamente insere. Você pode fazer o mesmo com a linha. Por exemplo, eu quero inserir uma linha antes da linha código, que é a linha 3. Então eu clico aqui com o botão auxiliar e clico em inserir. Aí ele vai empurrar para baixo. Se eu quiser excluir essa linha, eu clico no botão auxiliar e clico em excluir. E o mesmo pode ser feito também na planilha. Por exemplo, eu quero criar uma nova planilha aqui. Eu vou clicar aqui para criar uma nova planilha. Criou. A planilha 5. Se eu quiser excluir essa planilha, eu clico no botão auxiliar e clico em excluir. É a forma muito mais rápida. Você pode utilizar o botão auxiliar. Agora, se quiser fazer o ajuste da coluna, aqui temos uma coluna aqui, a coluna E. A coluna E está com uma medida de 8,43. Eu quero colocar aqui também 8,43. Então eu posso clicar com o botão auxiliar aqui. Eu clico diretamente na largura da coluna e coloco 8,43. Aí vai ficar com a mesma largura da coluna E. Então assim é a forma mais fácil de trabalhar no Excel nas operações de células.